Olá, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai estudar nossa última prova em espécie, uma prova bastante importante que possa entender uma das provas que mais levam a condenações no Brasil, que é o reconhecimento de pessoas e coisas, e por outro lado, estudar esse meio de prova de uma forma comprometida, de uma forma responsável. Por quê? Porque muitas condenações injustas, mais de 70% das condenações injustas no Brasil, elas estão pautadas, a injustiça dessa condenação se deu em razão de um reconhecimento de pessoas. E, de forma até contraditória a tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem esse tema tratado de forma bastante descuidada por muito da doutrina processual penal, né? Então a gente vai trabalhar aqui a partir de um ponto de vista crítico, com a ajuda também da epistemologia jurídica, para que a gente possa compreender as nuances desse meio de prova, né, os equívocos que podem advir desse meio de prova, o abismo que existe entre aquilo que deveria ser feito em termos de reconhecimento de pessoas e coisas e aquilo que é feito no Brasil hoje, tá? Então esse é o nosso último meio de prova, e aí depois a gente parte para outro tema. Vamos estudar medidas cautelares, prisão em flagrante, prisão preventiva, que é um tema também muito importante para o processo penal. Mas vamos lá, né, gente? O que é esse reconhecimento de pessoas e coisas? O reconhecimento, ele é um ato, através desse ato, alguém é levado a analisar alguma pessoa ou alguma coisa, então um suspeito ou um objeto que possa ter sido usado, né, no crime, e recordar, então ela é levada a recordar o que ela viveu ou percebeu ou testemunhou em um determinado contexto, o contexto do crime, e comparar as duas experiências, tá? Então esse seria um conceito do reconhecimento como esse ato, como esse meio de prova. Quando a recordação empírica coincide com essa nova experiência levada a cabo em audiência de instrução e julgamento ou no inquérito policial, ocorre o ato do reconhecimento. E esse ato de reconhecimento, ele é tratado pelos juízes em processos criminais de uma forma quase absoluta para justificar, muitas vezes unicamente, condenações. Né? E aqui a gente está falando também de memória. A gente já tratou em aulas passadas a questão das falsas memórias, e aqui a memória também se coloca como algo muito, como cerne, né, do reconhecimento, como algo falível. Depender da memória unicamente para condenar alguém é absolutamente, do ponto de vista epistêmico, né, da confiabilidade dessa prova, muito perigoso e muito pouco confiável mesmo. Então vamos lá. A gente parte da premissa de que é reconhecível, primeira coisa, tudo que a gente pode perceber. Ou seja, né, só é possível de ser reconhecível, só é passível de ser reconhecido, né, o que pode ser conhecido pelos sentidos. Então, parece um pouco óbvio ter que dizer isso, mas o nosso conhecimento, o nosso ato de conhecer as coisas se dá pelo visual, né? E é a partir desse sentido que o CPP propõe esse meio de prova, que é o reconhecimento de pessoas. Só que, por outro lado, o Código de Processo Penal, ele silencia em relação a outros meios de reconhecimento que dependam de outros sentidos, como acústico, olfativo ou tátil, né, de tocar nas coisas. Então, o reconhecimento de pessoas e coisas proposto pelo Código de Processo Penal é aquele que parte do reconhecimento através de qual sentido? O visual. Ele está previsto nos artigos 226 e seguintes do Código de Processo Penal. O reconhecimento pode tanto acontecer na fase pré-processual como na fase processual. Ele normalmente é tratado, né, como um meio de prova
repetível. Então, se você faz o reconhecimento, se a vítima, por exemplo, faz o reconhecimento na fase pré-processual, ela é levada a reconhecer novamente na fase processual. Tem aqui já o primeiro equívoco, né? Considerar esse meio de prova como repetível, uma vez que nós seres humanos não nascemos, né? Não temos um instinto, nós não nascemos para reconhecer suspeitos, né? Então, o que acontece é que se aprende a reconhecer. E uma vez que a vítima, reconheceu alguém, né, lá na fase pré-processual, ela já aprendeu a reconhecer aquela pessoa como suspeita. Então, a probabilidade de ela vir a reconhecer a mesma pessoa na fase processual é quase absoluta, né? Esse meio de prova, ele tem uma forma de produção estritamente definida no código e parte da premissa, que eu sempre coloco em todas as nossas aulas sobre meios de prova, né, de que em matéria processual penal, forma é garantia. Ou seja, não há espaço, especialmente aqui, para informalidades judiciais, tá? Reconhecimentos informais, extrajudiciais, isso violaria e viola absolutamente o devido processo legal. Então, essas informalidades que muitas vezes, né, são levadas a cabo em processos ou investigações, elas são perigosas. Como, por exemplo, quando um juiz questiona a testemunha ou a vítima se ela reconhece o réu ali presente como sendo autor do fato, né? Essa simplificação arbitrária, ela constitui um desprezo à formalidade do ato probatório, né? E a formalidade do ato probatório é forma, e forma no processo penal é garantia. Então, por mais que os tribunais brasileiros façam vistas grossas a esse tipo de arbitrariedade, né, argumentando muitas vezes que em nome do livre convencimento do julgador, muitas dessas práticas, né, realizadas informalmente são justificadas, né, as regras do jogo e as regras do devido processo legal acabam sendo violadas. Tá? Então, quais são as formas, né, com que o Código de Processo Penal trabalha para que seja feito um reconhecimento de pessoas e coisas da forma mais confiável possível, né, com a maior cautela possível? Primeiro, é absolutamente pouco confiável, né, quando se tem aquilo que se faz muito no Brasil, que é o chamado show-up. Né? Show-up é quando a pessoa, a vítima, é chamada para reconhecer um suspeito do crime mediante a amostragem de uma foto ou mediante o reconhecimento apenas de uma pessoa, aquele suspeito que é colocado para que ela reconheça. Isso é chamado show-up. E vejam o grande perigo, né, do show-up. O perigo é o seguinte: quando você coloca apenas uma pessoa para que a vítima reconheça, é óbvio que a vítima, que, enfim, foi vítima de um crime, ela quer reconhecer, ela quer contribuir com as investigações. Então, a chance dela reconhecer aquela única pessoa que foi colocada na frente dela é muito grande. Por mais que ela não tenha certeza daquilo, ela pensa que, tendo que contribuir com as investigações, se eu estou um pouco na dúvida, então eu vou reconhecer. E esse reconhecimento, realizado a partir da dúvida ou do medo, né, esse reconhecimento ele acaba por gerar um indício de autoria em relação àquela pessoa que vai se perpetuar ao longo da investigação e, quiçá, ao longo do processo depois, levando e aumentando as chances de condenação dessa pessoa, que pode ser uma pessoa inocente, de forma irreversível. Entendem? Então, a melhor forma que é adotada em países da Europa, Estados Unidos, países que possuem um processo penal, países da América Latina, que possuem um processo penal de viés acusatório, né, ainda que eu não esteja aqui tecendo elogios a nenhum tipo de processo penal, porque a gente sabe que processo penal não é perfeito, mas um processo penal de viés acusatório, ele realiza esse tipo de meio de prova, como as demais, a partir de meios que sejam os mais confiáveis possível, né, para que se reduza a possibilidade de condenações injustas de inocentes. Então, em vez de se realizar o show-up, muitos desses países têm realizado o line-up. O que é o line-up em sede de reconhecimento de pessoas e coisas?
deve ser colocado um suspeito e 6 ou 7 ou 5 pessoas em linha que sejam não suspeitos, né? E aqui a vítima é chamada a reconhecer. A chance de ela reconhecer dentre 7 pessoas aquela que é o suspeito que é colocado, dá uma credibilidade, uma confiabilidade melhor àquele reconhecimento e diminui a chance de ela reconhecer alguém apenas por reconhecer. Então, o line-up em sede de reconhecimento de pessoas e coisas diminui, né, a probabilidade de condenações injustas. E é claro, talvez eu nem precisasse falar aqui, mas me parece importante, que essas pessoas colocadas em linha para serem reconhecidas junto com o suspeito devem guardar algum tipo de semelhança. Então, você não pode colocar lá o suspeito vestido com roupa de presidiário e as demais pessoas estagiários de terno ou então policial militar de farda, né? Porque isso também, obviamente, sugestiona a vítima e diminui a confiabilidade e a credibilidade desse reconhecimento. Em relação ao número de pessoas, o código é omisso, tá, nessa questão, mas se recomenda um número não inferior a 5. Ou seja, no mínimo 4 pessoas mais um imputado para dar maior credibilidade a esse ato e redução da margem de erro. Que guardem essas semelhanças físicas, isso é uma questão crucial, né, nesse ato, que é criar um cenário cujo nível de indução, de sugestionamento seja o menor possível. Daí porque o juiz da instrução deve realmente atuar, né, como o juiz que vai garantir, que vai se atentar para a formação de uma roda de reconhecimento de pessoas com características físicas similares e que estejam com vestimentas também que não rompam, né, com essa possibilidade de grande margem de erro aqui, ou seja, que não existam contrastes absurdos entre aqueles que estão participando do reconhecimento. É o juiz que tem que garantir que isso aconteça com todas essas cautelas, com todas essas formalidades e com todas essas observações que, repito, para o processo penal, são garantias e que dão uma credibilidade a esse meio de prova e a todo o instrumento probatório. Para terminar, há a possibilidade de reconhecimento por fotografia, né? É uma questão importante da gente discutir. Por quê? Primeiro, a gente deve advertir, né, que o fato de o processo penal admitir provas inominadas significa dizer provas que não são ilícitas ou contrárias ao ordenamento jurídico podem ser admitidas. Dizer isso, admitir provas inominadas, não significa burlar ou permitir-se que se burle a sistemática legal. Então, não pode ser admitida, gente, uma prova rotulada de inominada, quando na realidade ela decorre de uma variação ilícita de outro ato estabelecido na lei processual penal, cujas garantias não foram observadas. Isso não é prova inominada, isso é prova ilícita. Exemplo típico de uma prova inadmissível nesse sentido é o reconhecimento do imputado por fotografia, que é utilizado em muitos casos, como eu já coloquei aqui para vocês. Quando o réu se recusa a participar do reconhecimento pessoal, né, exercendo o seu direito de silêncio, nemo tenetur sede tegere, que é uma garantia constitucional dele, e aí não raras vezes realiza-se o reconhecimento fotográfico, né, e esse reconhecimento fotográfico, gente, ele só pode ser utilizado como ato preparatório do reconhecimento pessoal, nos termos do Código de Processo Penal, artigo 226, inciso 1. Nunca como um substitutivo ao reconhecimento pessoal, nunca como um meio de prova inominada. Na realidade, essa prova não é uma prova inominada, é uma prova ilícita. Tá? Então, assim, resumindo, no que tange ao reconhecimento por fotografias, só pode ser admitido como instrumento meio, substituindo a descrição, né, prevista no artigo 226, inciso 1 do Código de Processo Penal. Mas devo dizer a vocês que esse posicionamento não é pacífico e há decisões admitindo o reconhecimento por fotografia, desde que seja observado o disposto no artigo 226. A questão é a seguinte, né? Como vai ser feito isso? Como vai ser feito isso? Bastante complicado.
vamos discutir essas questões na nossa live de quinta-feira. Outra questão, também pouco discutida, diz respeito à possibilidade ou impossibilidade de alteração das características físicas do réu. Então, raspar a barba, cortar o cabelo, tingir o cabelo de outra cor, né, vestir-se com determinada roupa, colocar-se em determinada posição, ficar de lado, de costas, deitado, etc. Ou ainda falar ou emitir sons, né, buscando uma maior aproximação daquilo visto ou ouvido pela vítima ou pela testemunha no cenário do crime, né? Como é que a gente tenta resolver essa questão? Pela observância das principais regras probatórias do nosso sistema. Respeito ao direito ao silêncio, respeito decorrente do direito ao silêncio à não produção de provas contra si mesmo, né, que assistem o réu, que são garantias do réu. Ele pode se negar a participar, no todo ou em parte, desses atos, sem que dessa recusa se presuma ou se extraia qualquer consequência que seja prejudicial a ele. Isso é uma garantia constitucional, garantia ao silêncio, nemo tenetur sede tegere, e que isso não se reverta contra ele. Tá bom? Então, esses são os pontos que eu queria jogar aqui para vocês, né? Para vocês terem assistido essa videoaula, e na quinta-feira a gente aprofundar as questões referentes a esse último meio de prova, que é o reconhecimento de pessoas e coisas. Tá bom, gente? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.